E aí, você já se tornou um leitor assíduo da Bíblia, já está apaixonado pelas Escrituras? Eu espero que sim. Hoje temos aí uma composição do Antigo Testamento, a gente vai falar um pouquinho sobre o panorama do Antigo Testamento. Eu quero te ajudar a conhecer melhor a sua Bíblia, eu acho que isso vai te dar um pouco mais de prazer, um pouco mais de constância na leitura bíblica. Já quero te pedir logo de cara, não esquece de avaliar o vídeo, já deixa o seu joinha aí, já deixa o seu comentário, já manda esse vídeo para os amigos, vai assistindo e vamos formar uma comunidade de leitores bíblicos aí, gente apaixonada pela Palavra de Deus. Beleza? Vamos ao vídeo, tem coisa boa pra gente falar hoje. Muita gente tem dificuldade com o Antigo Testamento. A gente vive uma época em que as pessoas gostam muito do Novo Testamento, mas tem dificuldade com o Antigo Testamento. Aliás, já falando, perceba que eu estou falando Antigo Testamento, deixa eu te dar uma dica pessoal. Não tem nada de errado, tá? Mas eu recomendo. Vai ficar mais fácil se você se referir ao Antigo Testamento como antigo, não como velho. Porque velho passa a ideia de que é ultrapassado. Então, é só uma dica pessoal, não tem nada de errado. Se você fala velho e quiser falar, tudo bem, mas a minha dica é que você use o termo correto, é Antigo Testamento e Novo Testamento, tá? Porque falam de duas alianças. A Bíblia ela é dividida assim, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento fala da primeira aliança e o Novo Testamento fala da segunda aliança. Tá? E eu quero falar um pouco hoje sobre essa construção do Antigo Testamento, porque isso vai ajudar você a entender. Você já se perguntou por que a Bíblia tem essa ordem? Por que ela começa em Gênesis, e aí tem lá os Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Por que está nessa ordem? Eu vou te ajudar a entender um pouco isso aí. É o seguinte, pessoal, o autor da Bíblia é um só, o nome dele é Espírito Santo de Deus. O próprio Deus é o autor da Bíblia. Mas são muitos escritores ao longo da linha do tempo bíblica, em torno de mais ou menos 1.400 anos, mais de 40 pessoas, muitas delas nem se conheceram, então a coesão bíblica é algo realmente surpreendente. Existe aquela diferença clássica entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica, a gente pode até falar dela num outro vídeo. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, deixe seu comentário aqui embaixo. Mas o que a gente vai falar hoje é sobre o Antigo Testamento, como ele foi construído, tá? E ele tem uma formação interessante que ajuda a gente a entender. O Antigo Testamento ele é formado por 39 livros. Esses 39 livros, eles têm a seguinte estrutura: 5, 12. 5, 5, 12. Calma que eu vou explicar essa bagunça que vai ficar mais fácil. É o seguinte, os primeiros 5 livros da Bíblia são o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Acaba em Deuteronômio. São os primeiros 5 livros, foram escritos por Moisés. Eles têm a função de Gênesis, registrar a história da criação, Êxodo, registrar a saída do povo de Israel do Egito, Números e Levíticos, eles falam das leis e da contagem do povo, e Deuteronômio é a preparação do povo na entrada da Terra Prometida, quando eles trazem a revisão das leis, a reaplicação das leis que haviam sido dadas logo na saída do Egito. Uma outra hora a gente entra sobre essa questão, só sobre o Pentateuco. Mas, por hora, eu quero te ajudar a entender essa estrutura. Então, os primeiros 5 livros da Bíblia são esses, escritos por Moisés, conhecidos como Pentateuco. Logo na sequência, existem outros 12 livros. Esses são conhecidos como livros históricos, que vai de Josué até o livro de Esther. Então, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, e os próximos 12 livros, que é o 12 debaixo do meu desenho aqui, são os livros da parte histórica, da história de vida de Israel. Tá? Esses livros eles têm a função de registrar a criação e o que aconteceu com a nação de Israel entre Reino Unido, Reino Dividido, pré-exílio, exílio, pós-exílio, que são coisas que acontecem na linha do tempo bíblica. Aí numa hora a gente vai falar sobre linha do tempo, ok? Então, termina no livro de Esther porque é isso, estão registrando a história. Aí entra os livros poéticos, esse outro 5 que está aqui no meio, são os livros que vão estar ali como apêndices dos fatos ocorridos durante esse período histórico. Acabados os livros poéticos, existem outros 17 livros. 5 deles são conhecidos como profetas maiores, ou seja, são profetas que profetizaram mais tempo, né? Eles escreveram mais, são 5 profetas maiores, e depois outros 12 profetas menores. Esses também são uma espécie de apêndice desse período histórico. Então a gente está falando que a cronologia bíblica do povo de Israel, da criação até a volta à Terra Prometida, é até o livro de Esther, que é a parte histórica. Dali para frente, os demais livros eles são inseridos historicamente nesse tema aí. Você, por exemplo, que nunca entendeu por que Isaías e Daniel não fazem parte um do outro, ou não sabe exatamente onde posicionar na linha do tempo esses profetas, agora fica um pouco mais claro.
porque você sabe que esses homens apareceram durante esse período aí, entre a chegada à Terra Prometida e a volta do exílio, quando eles saem do cativeiro babilônico lá e são libertados. Ok? Então, 5 Pentateuco, 12 livros históricos, 5 livros poéticos e depois mais 5 profetas maiores e 12 profetas menores. E a gente chegou em Malaquias, resolvemos praticamente o Antigo Testamento. Eu acho bem legal, acho que isso vai te ajudar um pouco mais na leitura bíblica aí. Eu espero que você tenha compreendido. Se você teve alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo e a gente volta logo para falar um pouco do Novo Testamento também, depois falar um pouco de linha do tempo. Beleza? E aí, o que você tá achando? Tá gostando? Não esquece de deixar o seu joinha aí, se inscrever no canal. A gente quer continuar ajudando vocês, beleza? Deus abençoe, tamo junto. Tchau!